Valeu, galerinha! Aula passada, então, estávamos por encerrar o volume 2 de Física, tratando de mudanças de estado físico. Acabou que na aula a gente só discutiu as mudanças de estado físico e os estados físicos em si. Não discutimos a parte de cálculo, né, da calorimetria, na hora da mudança de estado físico, nós vamos ver já em seguida. Então, rapidamente, né, sólido líquido gasoso, fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação, passagem direta do sólido para o gasoso. O colega percebeu que no volume 3 nós vamos tratar disso ainda de novo, porque nós vamos estudar diagrama de fases, que é um diagrama que nos permite descobrir em que estado físico a substância vai se encontrar, dependendo de uma certa temperatura e pressão. Desliguem, não guardem os celulares, tá? Porque se eu pegar alguém mexendo no celular enquanto eu estou explicando, vai dar merda. Desculpa, vai ficar feio para ti. Na verdade, cara, cada pixelzinho daquele, certo? Tem 3 cápsulazinhas com um gás específico. E esse gás específico emite uma cor específica. E em cada pixel a gente tem 3 cores, certo? Verde, vermelho e azul. São as 3 coresinhas. E dependendo da intensidade dessas 3 cores, que tu, né, dependendo de quanto dessas cores tu vai gerar, tu consegue gerar qualquer cor captada pelo olho humano. Apenas com 3 cores, né? Absurdo isso, não dá nem para acreditar. Medindo, olhando de longe, né? Se tu lá de perto, tu não vai conseguir. Para poder ver isso, na verdade, todas as televisões funcionam com a mesma tecnologia ainda, certo? O que muda é como que tu vai gerar a luz. Na plasma, tu tem um gás lá dentro de cada pixel que vai ser aquecido e vai ficar em estado de plasma, ou seja, um gás que brilha. E como cada tipo de gás emite uma cor específica, então tu tem que usar 3 diferentes conjuntos gasosos para poder cada pixel gerar uma corzinha diferente. Na TV de LED, a única diferença é que não é um gás que tem lá dentro do LED, é um filamento, é tipo uma lâmpadazinha, só que uma lâmpada mais tecnológica, certo? Na verdade é um diodo emissor de luz, né? LED é isso, é Light Emissive Diode. A gente representa assim, ó, um circuito elétrico, um diodo, certo? E como ele emite luz, a gente bota uma flechinha, né, para fora aqui mostrando que ele vai emitir luz. O bacana do diodo é que ele é praticamente infinita a vida dele, certo? Claro, antigamente era, né? Hoje já se fizeram de um jeito tal que depois de uma certa vida útil ele, né, precisa de manutenção, obviamente. Tá? E mesmo a TV antiga, a TV de tubo de imagem, a maneira de fazer brilhar cada pixel é diferente. É um canhão de elétrons que fica varrendo a tela de cima e embaixo toda hora. Mas cada pixelzinho vai poder brilhar com 3 cores da mesma maneira, certo? A TV de tubo de imagem consome mais energia, a de plasma consome bastante energia, equivalente a de tubo, um pouquinho menos, e a de LED é a mais econômica. A de LED é a que menos consome energia, porque o LED em si precisa de menos energia para começar a brilhar, certo? Galerinha, olha só, o que é importante lembrar? Evaporação, abaixo da temperatura de ebulição, é lenta e natural. Ebulição é rápida e ocorre numa temperatura específica. Toda a substância começa a mudar de estado físico. Calefação é instantânea, quando a substância atinge uma superfície superaquecida e direto vai para o estado gasoso. Exatamente, gelo seco e panela superaquecida que tu bota debaixo da torneira, né? Plasma, estado gasoso que brilha, não existe nenhum nome específico da passagem do estado gasoso para o plasma, não tem nenhum nome, mas é importante saber que plasma é o estado gasoso que brilha, como as nossas lâmpadas, que é o plasma frio, ou como as estrelas e o fogo, que é o plasma quente. Condensado de Bose-Einstein. Einstein, mais uma vez, dando contribuições bastante importantes para a ciência, descobriram que um gás a baixíssima temperatura, próximo do 0 Kelvin, a gente chegando próximo dessa temperatura, o gás a baixíssima pressão, porque senão ficaria líquido, certo? Ele começa a se comportar de maneira muito estranha. Em vez de os átomos ficarem vibrando aleatoriamente, cada um por si, eles se comportam como se fosse um único átomo só, todos vibrando juntos, em ressonância. Uma coisa bizarra que nunca tinha sido percebido. Por isso se considerou essa situação como o 5º estado da matéria. Atualmente tem muitos outros estados físicos sendo estudados. Eu lembro que no meados do ano passado, uma aluna muito competente, que foi a minha aluna de terceirão,
no ano passado, ela me trouxe uma reportagem mostrando de uma situação onde eles pegam um alumínio, botam em alta temperatura e alta pressão e conseguem deixar o alumínio, usando lasers, deixar o alumínio absolutamente transparente, como se fosse vidro, certo? Então tem mais estados físicos aí para serem estudados. E agora sim, quando pegamos uma substância pura, água pura, certo? Glicerina pura, beleza? Ferro puro, pode ser, não tem problema. Inicialmente, se a temperatura é baixa o suficiente, a substância está no estado sólido. E aí tu joga calor e a temperatura sobe. Tu joga calor, a temperatura sobe. Mais calor, mais temperatura. Só que de repente a temperatura para de subir. O que está acontecendo? Está ocorrendo uma mudança do físico. Quer dizer que a energia fornecida para a substância não está mais fazendo as moléculas vibrarem mais, está fazendo as moléculas se soltarem umas das outras. Está quebrando a ligação entre as moléculas. E já que estava no estado sólido, que mudança é essa? Está indo para o líquido. Então como é o nome dessa mudança? Fusão. Está fundindo a substância. E aí chega uma hora que a temperatura volta a subir. A partir do momento que a temperatura voltou a subir, eu sei que já está tudo no estado líquido. Então o que estava acontecendo aqui? Fusão. E tinha o que aqui na hora? O que eu veria? Eu veria bastante sólido e um pouquinho de líquido. Aqui. Meio a meio. Meio líquido, meio sólido. Ali. Isso, está entendendo a ideia? É bem simples a ideia. E aí quando começou a subir, ficou tudo líquido. E aí está líquido, esquenta, joga calor, esquenta, aumenta a temperatura. E vai. E de repente, para de subir. Com certeza. Não é que parou, não, o fogareiro não apagou, o termômetro não quebrou. É só porque Deus, quando criou o universo, Ele disse: todas as substâncias puras, ao mudarem de estado físico, permanecerão com a temperatura constante. O Criador do universo falou isso. Tu vai dizer o quê? Vai contra o cara? Não, amém, é isso aí. Beleza. Então, ó, para as pessoas que gostam do criacionismo, se tu acha que Deus chegou e criou o universo, sem dúvida uma das leis naturais que Ele colocou no universo foi essa: substâncias puras, ao mudar de estado físico, permanecerão com a temperatura constante. Certo? Claro que quando eu estou falando disso, pessoal, eu estou considerando que a gente está sempre com pressão constante. Certo? Até porque, né, a gente sabe que estamos o tempo inteiro sob a pressão atmosférica, beleza? Professor, e se a temperatura mudar? É isso que eu vou te explicar depois com o diagrama de fases. Com o diagrama de fases a gente vai poder raciocinar mesmo com mudança de pressão, certo? Mas então a pressão não mudou em nenhum momento. E se a pressão está constante, quando vai mudar de estado físico, a temperatura fica constante. E é tu que tem que saber, hein? Se eu te mostrar um gráfico desse, tu que tem que saber que é sólido, líquido, gasoso. Aqui nós temos sólido mais líquido. E aqui eu tenho líquido mais gasoso. Beleza? Certo? Isso é importante que vocês saibam. Mas se ele fizesse sublimação, tu ia dizer no enunciado? Como é que é? Se ele fizesse sublimação, tu ia dizer no enunciado? Sim, mas aqui tá... não pode ser uma sublimação, sim, né? mas eu não digo para esse gráfico, mas se tivesse um gráfico... Só Sim, mas pelo próprio gráfico tu perceberia que alguma coisa mudou, tá? O gráfico da sublimação deveria ser algo mais ou menos assim, ó. Ou... certo? Então é uma coisa abrupta, é instantâneo, não tem um aquecimento e depois mudança, é instantâneo. Tá? Boa pergunta. Então se fosse uma sublimação, teria que ser algo bem radical. Galerinha, temos um problema. Temos um problema. Até agora eu te mostrei capacidade térmica é quantidade de calor dividido por variação de temperatura. É uma característica de um corpo. Calor específico é capacidade térmica dividido por massa. E juntando as duas nós temos o famoso... o que macete é ótimo para essa parte aqui, ó. Ah, show. Aqui, ó. É, beleza, para esquentar um líquido. Nada melhor. Até um gás. É pouco comum se usar o que macete para trabalhar com gases, mas dá. Não tem problema. O problema é que nessas regiões onde a temperatura permanece constante, o que macete é lixo. É lixo. Olha por quê. Se o ΔT é zero, bota zero aqui. Dá quanto? Dá zero. E não recebeu calor? Recebeu.
Então, que macete é lixo na mudança de estado físico? Ele falha, ele dá errado. Beleza? Que macete só serve para quando tem... Claro, ali, ó. Se tem ΔT, usa o cara que tem ΔT. Faz sentido? Pelo amor de Deus, a fórmula está gritando ΔT, certo? E vamos ter que aprender uma coisa nova, então, para poder dominar as mudanças de estado físico. Vamos aprender esta coisa nova. Vamos ao laboratório, não encostem nada, por favor. Vou pegar aqui no meu laboratório virtual esse pedaço de substância que tem 100 gramas. Está no estado sólido, a 0 graus Celsius, na iminência de derreter. Tá? Qualquer coisinha a mais, derrete. Tá a 0 graus, adivinha que substância é? Muito bem, água. Eu vou botar esse pedaço de gelo, então, num calorímetro, que é a máquina que mede calor, e vou ver quanto de calor eu vou precisar jogar para esse pedaço de gelo, para que ele fique a 0 graus Celsius, só que no estado... Algum problema? Ah, tá. Mas não foi assim que Deus fez o universo? Sou obrigado a aceitar, né? Porque Deus diz que quando a substância muda de estado físico e ela é uma substância pura, ela não muda de temperatura. Então tu pode ter gelo a 0 e água a 0. E cuidado, não é normal na tua idade tu não saber disso. Porque isso a gente já vem trabalhando com vocês há muito tempo, tá? Então, gente, ó, água a 0 e gelo a 0, perfeito, qual é o problema? Tá? A água congela a 0, o gelo derrete a 0. Tem que estar a 0 para passar de um para o outro. Certo? Tem que estar a 0, senão está desobedecendo às leis naturais. Então o calorímetro vai medir quanto de calor, e eu vou precisar de calor, cara, para poder fazer essa mudança. Mas como que a temperatura não mudou, professor? É porque a energia não está sendo usada para fazer as moléculas vibrar. A energia está sendo usada para fazer as moléculas se soltarem uma das outras. Por isso que sai do estado sólido e vai para o estado líquido, onde as moléculas começam a deslizar umas pelas outras. Amigo, se tu faz essa experiência no calorímetro, tu vai perceber que são necessárias 8.000 calorias para essa transformação ocorrer. Chutou, né, professor? Não, é fato. Pode fazer isso no Turcomenistão, no Azerbaijão, na China, na PQP. Se é água pura e o calorímetro não tiver quebrado, vai dar 8.000 calorias para poder derreter as 100 gramas de gelo. Legal. E se fosse 10? 800 calorias. E se fosse 200? 1.600. 16 mil? 16 mil, tudo bem para vocês? Faz sentido, né? O dobro de massa de gelo, o dobro de energia, né? Por uma pessoa normal, isso é óbvio. Ah, mas para um gênio da ciência, não. Para um gênio da ciência é a solução para um problema. Ó, achei, descobri! Eu vou chamar de calor latente ou calor específico latente a relação entre a quantidade de calor e a... Claro, é isso. Então, ó, calor específico latente. Antes, calor específico era o Czinho, né? Certo? O Czinho. E calor específico latente só sobrou o L, nada mais justo. Nesse caso, vamos determinar qual é o calor específico latente para a fusão da água. L de fusão H2O. Qual foi a quantidade de calor? 8.000 calorias. Quanto de massa? 100 gramas. Logo, o L de fusão da água é igual a 80 calorias por grama. Quero ver se está ligado, hein? Ai, ai, ai. E qual será o L de solidificação para a água? Menos? Claro, né, cara? Se o cara exige 80 calorias para cada grama derreter, ele vai ter que retirar 80 calorias de cada grama para congelar. Afinal, na natureza, energia não se cria, não desaparece, ela apenas se transforma, se conserva e se transforma. É isso aí. E isso eles exigem no vestibular, tá, gente? Eles exigem no vestibular que tu saiba que se muda o sentido da transformação, muda o sinal. Deixa eu ver se tu entendeu. O L de
o L de liquefação da água, ó, o L de liquefação da água é menos 540 calorias por grama. Fala alguma coisa então. O L é igual a assim Que é... Vaporização. Yeah! O L de vaporização, o L de vaporização de quem mesmo? Claro, se eu tô falando da água, né? Não podia ser da bosta de vaca. Vai ficar 540 calorias por grama. Beleza? Tranquilinho? Certo. Então vamos calcular quanto de energia é necessário para vaporizar 1 kg de água que já está a 100 graus Celsius. Como é que eu faço esse cálculo? Energia para vaporizar 1 kg de água que já está a 100 graus Celsius. quer dizer 540. 540. Isso, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o M que está dividindo e vou passar. Por isso que é chamado de quimolesa. Antes era o quimacete, quando tinha ΔT. E o quimolesa eu uso quando? Quando quer descobrir a quantidade. Quando não tem. Se um é quando tem, o outro é quando não tem. Ou um é quando não muda de estado físico, quimacete, e o outro é quando muda, quimolesa. Beleza? É isso aí. Quanto de água eu quero vaporizar? Parabéns, eu falei 1 kg, mas o cara tá super ligado que tá em gramas, ó. Então ele falou 1000, que ele já converteu em gramas, ó que ligado. 540, se eu pedir para vaporizar, tu usa o L de vaporização. Se eu tivesse pedido para fundir água, para derreter o gelo, tu usaria o L de fusão, faz sentido? Meu Deus! 540 vezes 1000, 540 mil. Ô, professor, que enorme isso aí. Não esquece que o teu corpício consome 2 milhões de calorias por dia. Certo? Então esse meio milhão de calorias aí não é uma grande coisa também não. Certo? Show de bola, bem simples, né? Mas o mais legal, sabe o que é? É quando eu pergunto, calcule a quantidade de calor para transformar não sei quantas gramas de gelo em vapor d'água. Oh, aí é legal, sabe por quê? Primeiro tu vai fazer um quimacete para levar o gelo até zero. Depois tu vai fazer um quimolesa para derreter o gelo. Depois tu vai fazer um quimacete para esquentar essa água de 0 até 100. Depois tu vai fazer um quimolesa para vaporizar essa água. E depois tu faz um quimacete para esquentar esse vapor de 100 até a temperatura que eu pedi. Certo? Essa é a questão que tu vai ter na tua prova, que são 5 continhas que tu faz, beleza? Certo? Antes disso, eu pediria que tu fizesse uma, pelo menos, de quimolesa para mim. Eu fiz um exemplo e tu faz umas 5. O que tu acha? Que bom. Vamos lá então. Agora, página 56. Deixa eu ver se é isso. Sim, é isso. A prova é que vai ser Eu vou botar um exemplo da prova. Quer dizer, tem um bobinho também, né? Tem um tipo de bobinho, sim, mas tem um mais apimentadinho. O apimentadinho eu já vou mostrar como é que é. Façam lá a página 56, galera. Faz o 1 lá rapidinho que eu já começo a correção. Ótimo. Olha só, pessoal. É bem importante que fique claro para todos por que muda de sinal aqui, ó. Vocês devem ter aprendido até na química já que para ir do estado sólido para o estado líquido, o corpo tem que ganhar calor, não é isso? E aqui então ganhar é positivo. Porque na vida, né? Ganhar é positivo, perder é negativo, né? Só que imagina que eu tenho água líquida a 0 grau e quero congelá-la. Eu vou ter que retirar calor dela, certo? Esse retirar calor é representado por esse menos. Tá? Importante a pergunta. Legal. Página 56, galerinha. Alguns ali são teóricos, é só ler e responder. Uma dica. O colega até fez a colocação. Professor, na apostila fala em condensação, tu não falou em condensação lá na aula. Condensação, pessoal, é um caso especial de liquefação. De passar do estado gasoso para o estado líquido, certo? Condensação. Exemplo de condensação é quando tu fala perto do vidro e fica vaporzinho da tua fala no vidro, certo? Ou, isso, quando a tampa da panela está fervendo, é isso aí. O que é condensação? É quando o estado gasoso atinge uma superfície fria e fica pequenas gotículas líquidas nessa superfície, certo? Janela do avião, com certeza. Junta com alguém. Em alguns minutos estou corrigindo, hein? Ô, professor. Claro, querido.